Fala rapaziada, ligado aqui no canal Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Nosso Eduardo Ferrari me convocou para trazer aqui muitas informações para vocês ligados aqui no canal, então eu peço logo de cara para você fazer o seguinte: você que ainda não conhecia esse canal, vê através dessa cara bonita aqui, então faz o seguinte: se inscreva aqui embaixo no canal, deixa o like nesse vídeo, acione o sininho das notificações e compartilhe. É só copiar o link e avisar para todo mundo que o Vasco Connection está no ar e com muitas informações. E o Vasco faz hoje mais um treinamento já visando essa intertemporada para o início do Campeonato Brasileiro, já que o Vasco joga ali no dia 15, dia 16, precisa a CBF confirmar, contra o Atlético Mineiro, jogando fora de casa, provavelmente no Mineirão, essa partida entre Vasco e Atlético Mineiro, abertura do Campeonato Brasileiro da Série A. O Vasco se preparando e também já começando a fazer ajustes, principalmente na questão do elenco. Tem alguns jogadores que estão no elenco hoje e que não devem ficar até o final da temporada. São os casos, por exemplo, de Anderson Conceição, que tem uma proposta principalmente do futebol da Série B, ali entre CRB, outros times também estão tentando a contratação desse experiente zagueiro, além de Edmar, Zé Gabriel, o próprio atacante Vinícius, o zagueiro Ulisses, são jogadores que podem ser negociados no Vasco para a restante da temporada. Outra situação que deve ser resolvida hoje é a questão do meio-campo Nenê. Isso mesmo, o Nenê não deve renovar o contrato com o Vasco, ele vai ter uma conversa hoje com o Paulo Brax e deve definir essa situação, o Nenê não renovando o seu contrato. Se ele vai ficar no clube ou não, é um projeto do próprio jogador. Se ele quiser continuar a jogar futebol, ele tem que resolver essa situação antes do fechamento da janela, que nesse momento ainda é até o dia 4 de abril. Então ele tem que resolver essa situação. Se quiser jogar por outro clube, ele tem que fazer essa negociação o mais rápido possível para poder negociar e acertar com o novo clube. Mas o mais provável é que Nenê encerre mesmo sua carreira e possa assumir um cargo na comissão técnica do Vasco, até mesmo na dirigência. Vai depender do próprio jogador e dessa conversa com o Paulo Brax. Mas já está definido, martelo batido, Nenê não vai ficar no Vasco após o seu final do contrato, que termina em abril. Outras situações referentes ao Clube de Regatas Vasco da Gama, falando, por exemplo, do colombiano Campuzano, jogador que pertence ao Boca Juniors, mas que está no futebol turco, e olha, ele deve acertar com o futebol ainda europeu. Futebol português está na busca desse jogador e ele também não deve acertar com o Vasco. O Vasco até tentou fazer uma contratação desse jogador, mas as questões, principalmente na questão burocrática, acabaram não acontecendo e esse jogador não deve acertar com o Vasco. Outros jogadores muito especulados em relação ao Vasco foi, por exemplo, o meio-atacante o Ferreirinha, jogador do Grêmio. O Vasco tentou a contratação desse jogador, o Grêmio ali não aceitou a proposta que o Vasco fez, então por isso deve ser um jogador descartado nesse primeiro momento de contratações para o Vasco. Outro jogador que também foi especulado foi o atacante Rafael Navarro, revelado pelo Botafogo, está na reserva do Palmeiras e o Vasco até tentou fazer ali uma sondagem em relação a esse jogador, mas também não deve ser o jogador que o Vasco vai contratar para esse início de temporada, até porque o Vasco nessa primeira janela até abril não deve fazer grandes contratações. Aparentemente não deve fazer nenhuma contratação. Vai apostar muito nos jogadores que estão ali, no conjunto, nessa intertemporada com o Maurício Barbieri, fazendo um pouco mais de ajustes, principalmente na questão, apostando no Orediano, que volta a jogar, podendo começar uma partida. O Vasco que tem ali uma base muito bem estruturada, com o Léo Jardim ou o Ivan no gol, o Pumita na lateral direita, a zaga com o Capasso, Léo e o Piton na lateral esquerda. No meio-campo tem a questão do Andrei, o Jair, o próprio Rodrigo, o Marlon Gomes, então são jogadores que podem jogar no meio-campo. Além, é claro, lá na frente, o Alex Teixeira, o próprio Gabriel Peck, o Orediano e o Pedro Raul lá na frente. Então, assim, a base, pelo menos, de um time o Vasco tem. Então, o Vasco ali vai tentar apenas uma oportunidade de mercado para poder contratar jogadores, visando ainda essa abertura de janela em abril. É lógico, o Vasco vai ficar tentando fazer uma análise desse elenco nesse início do Campeonato Brasileiro para a janela de junho, aí sim, voltar ao mercado e trazer jogadores, até porque tem essa questão do Andrei, né? O Andrei deve encerrar o seu contrato com o Vasco até o meio do ano, voltar para o Chelsea, o Vasco vai sim buscar um volante para jogar no lugar do Andrei, visando a temporada. A gente não sabe ainda em relação qual é o nome, mas o Vasco quer sim um jogador pelo menos do mesmo nível do Andrei para poder ser o substituto dele para o restante da temporada e deve vir na janela do meio do ano. O Vasco buscando ali o mercado sul-americano, é um mercado que o Vasco está mapeando, também a questão dos estaduais, o Campeonato de São Paulo, ali no interior paulista tem muitos jogadores bons, então o Vasco fazendo uma mapeação, mapeamento, na verdade, em relação a esses jogadores de campeonatos estaduais e também, principalmente, do mercado
sul-americano, que é um mercado um pouco mais barato, um pouco mais acessível, e o Vasco esperando também a questão de contrato se encerrando no meio do ano, pode ser uma oportunidade melhor para contratações visando a temporada 2023. Vamos falar sobre o meio-campo Andrei, ele que deve ser titular da seleção brasileira no amistoso contra Marrocos nesse fim de semana, vai jogar ali no meio-campo ao lado do Casemiro. Ele inclusive deu uma entrevista lá na concentração da CBF, na concentração da seleção brasileira, se preparando para esse jogo contra Marrocos. E ele falou sobre essa questão de jogar de primeiro e segundo volante, agradeceu demais a como vem sendo utilizado ele no Vasco, com essas duas opções. Ele sabe jogar de primeiro volante, mas gosta de jogar de segundo volante, até porque é um jogador que gosta muito de fazer gols e pode ser uma oportunidade boa para o Andrei, jogando de segundo volante na seleção brasileira, se destacar até mais e voltar ao Vasco e jogar muito bem como titular do Vasco nessas outras oportunidades. Então a gente fica aqui na expectativa do Andrei ser titular da seleção brasileira nesse jogo contra Marrocos e, quem sabe, fazer um bom jogo e voltar ao Vasco muito mais motivado e ajudar o time nesse início de Campeonato Brasileiro. Lembrando que ele também vai sair ali depois da 12ª, 13ª rodada para jogar o Mundial da categoria, o Mundial Sub-20. Ele e Marlon Gomes devem ser convocados pelo técnico Ramon Menezes. Eu quero agradecer demais a você que acompanhou minhas notícias aqui no Vasco Connection. É muito bacana estar por aqui, trazer as informações. Nosso Eduardo Ferrari vai só voltar a qualquer momento aqui no canal, então peço para você logo de cara fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, acionar o sininho das notificações, deixar sempre o like no vídeo, é tudo de graça, e compartilhar. Ajuda bastante. Você copiando o link e jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. É muito importante você divulgar o canal Vasco Connection, já mais de 86 mil inscritos. E eu conto demais, quem sabe a gente chegar a 100 mil inscritos até o meio do ano, ali até o início do Campeonato Brasileiro. Vai ser muito bacana para o canal, que faz um trabalho muito legal de transmissão de jogos, está nos estádios, participa das oportunidades, e é muito importante você estar por lá e ajudar demais o canal Vasco Connection. Grande abraço, ótimo restante de sexta-feira, #sextou. Aproveite a sexta-feira com tranquilidade e com certeza a gente traz as melhores informações. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!